Indivíduos que se classificam como liberais geralmente depositam uma grande fé no Estado, por mais que eles não assumam isso. Para eles, o ideal na política é buscar a eficiência, a melhor utilização dos recursos públicos para bem atender às necessidades da nação. É preciso encontrar o perfeito equilíbrio entre o tamanho e o poder do Estado e a liberdade econômica da sociedade. O Estado não deve ser nem muito grande nem inexistente. Em algum ponto entre esses extremos se esconde a chave para o sucesso de um país. É por isso que esses mesmos liberais vivem batendo na tecla de que é necessário escolher bem os candidatos em quem iremos votar. É preciso escolher certo, eles dizem. E esse certo significa optar por um indivíduo que se considere um gestor ao invés de político, que economize verbas de gabinete e que procure a todo custo a tal eficiência estatal. E esse, para mim, é o grande erro dos liberais: acreditar que em algum momento a política poderá nos garantir o progresso e a eficiência econômica. Este é o canal Quinta Essência e eu sou o Gabriel. Se você gosta do conteúdo que eu produzo aqui no YouTube, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal e considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Basta clicar no botão Seja Membro aí embaixo. Determinado candidato do estado em que resido utiliza como slogan de sua campanha a frase "A boa política transforma". Tal frase, na minha opinião, é um contrassenso desde o seu início. Não existe boa política. A política sempre será ruim e as opções disponíveis irão variar entre ruim e pior ainda, o que ainda assim justificaria o voto do libertário. Acreditar que a política pode, de alguma forma, ser boa é desconhecer totalmente suas características e seus reais objetivos. Não podemos jamais nos esquecer dessa verdade inquestionável. A política nada mais é do que o exercício de pressões e negociações que visam apenas decidir a forma como será administrado o dinheiro que é roubado de cada um de nós, bem como definir em que grau nossa liberdade será limitada por um pequeno grupo de pessoas. Em outras palavras, trata-se de um exercício antiético de poder e domínio exercido por uma casta eleita sobre a população. Mas se para além do argumento ético, que como sempre digo por aqui é o mais importante, você quiser exemplos que reflitam essa realidade, basta olhar para os debates políticos da atualidade e de qualquer outro período de nossa história, para falar a verdade, para que você perceba que definitivamente a política eleva os piores sujeitos que habitam em nosso meio. Para além de eleger tais indivíduos de baixo nível geral, a política também é responsável por mantê-los no poder pelo máximo de tempo possível. O típico liberal prezará os debates como espaços propícios para a troca de ideias e para que planos de governo sejam apresentados, confrontados e então escolhidos pelos eleitores. Cada candidato apresentará sua proposta para a sociedade e os eleitores, esses seres conscientes e bem-intencionados, analisarão cada detalhe apresentado para escolher com cidadania a proposta mais adequada para o país. Você precisa dar o braço a torcer. Esse é um belo de um conto de fadas, não é mesmo? O fato é que debates políticos, em sua quase totalidade, são meros shows de bizarrices, em que candidatos se ofendem, se acusam mutuamente e protagonizam cenas que se tornarão memes nos dias subsequentes. Toda essa baboseira de projeto de governo, planos para o crescimento do país, propostas para o futuro e coisas do gênero não encontram espaço nos debates eleitorais. Lá, só há lugar para as ações mais baixas que o ser humano pode conceber. Convenhamos, nossas discussões no dia a dia, no trabalho, em casa, no grupo de amigos, são muito mais maduros e civilizados que os debates políticos. Como alguém pode esperar que sujeitos que protagonizam cenas lamentáveis diante das câmeras, gastando todo o tempo disponível, apontando para os defeitos dos adversários, governem de forma sensata e eficiente um país de dimensões continentais como o Brasil? O show de horrores que é o período eleitoral brasileiro serve muito bem para nos lembrar da real natureza do Estado e de suas cabeças, os políticos. O único e real objetivo dessa gente é dominar a máquina, para dela tirar o máximo proveito para si e para seus amigos. E para se atingir tal intento, não faz sentido esperar de tais pessoas nada além de pura baixaria e pequenez de espírito. Debates reais sobre temas importantes, argumentação sólida e equilibrada, moralidade,
verdade, princípios e virtudes não encontram espaço nos meios políticos. Como disse certa vez o Alexandre Porto, o Estado é um circo e os políticos são os palhaços. Os políticos, de forma geral, se fortalecem não em suas virtudes e em seus méritos, mas sim nos defeitos de seus adversários. O político A acusará seu adversário de ser um corrupto, um ladrão, enquanto o político B acusará o primeiro de ser um genocida que não respeita os direitos das minorias. Os mais antigos se lembrarão certamente que no debate eleitoral de 1989, Collor utilizava seu tempo nas respostas para dizer que Lula não trabalhava havia mais de uma década, enquanto que o Molusco afirmava que Collor era um representante das elites brasileiras. Como disse certa vez o Peter Turguniev, quando dois políticos se xingam, os dois estão com a razão. Mas isso deveria nos chamar a atenção, ainda assim, para o fato de que os políticos são seres que, dada sua ausência de virtudes e de capacidades, precisam apontar os defeitos dos adversários para ter um apoio em seus argumentos. Não se trata, portanto, de uma disputa sadia entre homens e mulheres de elevado padrão moral e com vidas cobertas das mais variadas virtudes. Trata-se, isso sim, de um show de horrores, onde os sujeitos da mais baixa estirpe moral se digladiam, como porcos rolando em um chiqueiro, apontando os erros e os defeitos dos demais, sendo aplaudidos ou vaiados por plateias formadas por indivíduos igualmente débeis, que parecem apreciar aquele grotesco espetáculo, sem ter em mente que suas vidas serão governadas de forma tirânica por algum daqueles apedeutas que ali se enfrentam. Sujeitos como Cabo Daciolo ou Tiririca não são acidentes de percurso na política, eles são apenas formas menos apuradas do típico político brasileiro. Tal como qualquer outro nome da política nacional que você possa imaginar, esses candidatos caricatos também são vazios de propósitos reais e de virtudes autênticas. A diferença é que aqueles dois, pelo menos, não dissimulam seu total despreparo. Os outros, os que se vestem bem e falam bonito, possuem um nível igualmente baixo, coisa que fica evidente nos debates eleitorais. E são esses sujeitos, os que não dispõem de qualquer grau de elevação moral, que são conduzidos ao poder pela política. No passado, diversos reis foram canonizados pela Igreja Católica, sendo hoje venerados como santos. Agora me diga, você acha que algum presidente, seja do Brasil, dos Estados Unidos ou da França, será considerado santo pela Igreja Católica algum dia? Você vê algum de nossos ex-presidentes sendo elevados à dignidade dos altares em reconhecimento de sua vida cheia de virtudes heróicas e marcada pela defesa dos valores cristãos? Não, definitivamente isso nunca vai acontecer. E isso não deveria nos surpreender. Surpresa mesmo seria encontrar no céu algum político que tenha sido eleito. Precisamos retomar a consciência de que a política não resolverá nossos problemas. Não acredite em discursos de indivíduos cujo objetivo alegado é dinamitar o sistema por dentro. O Estado é muito bem organizado para expelir tais indivíduos, e a recente destruição de reputações, promovida contra liberais como o Mamãe Falei, não deixa qualquer dúvida a respeito disso. Os iludidos que votarem em tais indivíduos irão apenas se decepcionar profundamente, seja porque os eleitos irão se perverter ao chegar no poder, seja porque não conseguirão fazer nada do que prometeram. No máximo, o que teremos nas eleições é um candidato menos pior, alguém que destrua o país num ritmo mais contido e que nos dê tempo suficiente para nos prepararmos para o inevitável colapso do Estado e de seu dinheiro de papel. Se é fato que não podemos esperar nada de bom da política, também é igualmente verdade que existem políticos ruins e políticos ainda piores. Embora eu não julgue o libertário que se nega a votar por conta de suas convicções, eu acredito ser um erro o extremo purismo daqueles que afirmam que as eleições são uma bobagem. Nessa história, muita gente poderá sofrer mais, e muito antes, com um governo comunista, antes que mais pessoas possam salvar alguns satoshis das mãos do Estado. Isso posto, não podemos nos esquecer dessa verdade fundamental. A política não é uma solução. Ela pode ser apenas um problema maior ou menor a depender de seu resultado. E os políticos não são salvadores, heróis ou o que quer que seja. Todos eles querem apenas o poder e o controle sobre a sociedade. Mesmo que você queira votar para escolher o menos pior e para evitar que a inevitável tragédia do fim do Estado aconteça tão rapidamente, você nunca deverá se esquecer de que imposto é roubo, estados são máfias e políticos são parasitas. E a política sempre conduzirá os piores ao poder. Obrigado por assistir este vídeo até o fim. Agradeço especialmente aos super apoiadores do meu canal: Roberto Medeiros, Silvio Guilarducci, Bob Dias, Murilo de Melo, São Mises, Luiz Gouveia, Lucas Clementino e Papa Hardware. Até o próximo vídeo.